Olá, hoje vamos resolver a prova 3 de 2019, o tipo B. São 3 exercícios relativos à teoria técnica. Vamos lá. Questão 1. Esboce os diagramas de esforços internos, rotação e deflexão da viga abaixo. Determine as reações de apoio. Note que você vai usar o método das equações diferenciais de equilíbrio. Note que nós vamos utilizar nossa clássica convenção de sinais da resistência dos materiais. Também veja que só temos cargas transversais. Logo, utilizaremos a equação diferencial da viga. Após isso, vamos analisar o carregamento. Temos uma carga transversal negativa Q0 ao longo de toda a viga. Temos um apoio no ponto B, exercendo uma reação neste mesmo ponto. E temos uma rótula em B, que faz com que tenhamos algum grau de deflexão angular. Analisemos as condições de contorno. Vemos que nos engastes temos ausência de deslocamento e deflexão. No caso em B, temos ausência de momento devido à rótula e ausência de deslocamento devido ao pino. Integrando a equação diferencial, obtemos 6 incógnitas. Selecionamos as equações que temos as condições de contorno e as manipulamos para que tenhamos as incógnitas de um lado e o que conhecemos do outro. Substituímos as condições de contorno relativas ao ponto A na equação de deflexão e deslocamento e obtemos C3 e C4 iguais a zero. Posteriormente, na equação do momento e deslocamento, as condições relativas ao ponto B, e obtendo duas equações com duas incógnitas. Podemos montar um sistema linear e resolver esse sistema linear, encontrando C1 igual a 5 sobre 16 Q0L e C2 igual a menos 1 sobre 32 Q0L ao quadrado. Efetuamos o mesmo procedimento para o ponto C, substituindo as devidas condições de contorno nas devidas equações, montando o sistema linear e resolvendo também. Note que então encontramos RYB igual a 3/8 de Q0L e a deflexão em B igual a menos 192 Q0L ao cubo. Desta forma podemos encontrar as equações finais. Agora, vamos desenhar os diagramas. Vamos usar o método gráfico, pois é muito complicado analisar todas as funções. Observe que VYX é uma reta de coeficiente negativo, que possui uma singularidade em B. Também assuma que uma função ímpar em torno de B. Observe que começamos a reta com a constante C1, que é positiva, e decrescemos até chegarmos em L sobre 2, onde temos um salto. Como dito anteriormente, a função é ímpar, então possui simetria em torno do eixo x a partir de B. A partir disso, vamos analisar MZ. Note que ela começa como constante negativa. Veja que se integrarmos a reta acima, teremos um aumento crescente na área, o que fará com que a parábola cresça até onde temos o ponto de máximo, que equivale ao ponto de nulidade no gráfico do esforço cortante. MZ é uma função par, portanto tem simetria em torno de B. A deflexão angular é a integral de MZX, e note que a área de MZX começa negativa e posteriormente se torna positiva. Também devemos analisar que, no caso, a constante C3 relativa à deflexão angular ela é nula, está ausente. Desta forma, devemos representar as variações da área de MZX. Então observe que ela começa negativa, porém é um ponto por onde passa por zero e começa a se tornar positiva. E aí devemos desenhar uma curva cúbica que faz um movimento negativo, depois com uma tendência ao crescimento, tendo o máximo crescimento ocorrendo no mesmo ponto em que é o máximo da parábola anterior. Depois é só continuar o gráfico com crescimento até B. Visto que a deflexão angular é uma função ímpar em torno de B, temos uma simetria com relação ao eixo x, igual ao esforço cortante. E por fim, analisamos o deslocamento, que é uma função par, e fazemos a mesma análise de como a área cresce. Note que temos o pico no zero da deflexão angular, e posteriormente essa área começa a ser somada. E aí você fica com uma dúvida de como você faz o gráfico em B, de como fica o gráfico em B. E você pode substituir os valores, e note que dá tudo zero. Como o deslocamento é uma função par em torno de B, temos simetria no eixo y. Agora vamos calcular as reações. E avaliando no ponto A, já encontramos C1 e C2 dos passos anteriores. Posteriormente, a RYB também já encontramos. E apenas em L teremos que substituir para encontrarmos RYC e MZC. E aí finalizamos a questão 1. Questão 2. Considere as seguintes afirmações sobre a placa de concreto abaixo. Circule as afirmações verdadeiras. Nessa questão avaliaremos se as alternativas estão certas ou erradas. Então vamos lá. A placa é larga demais para ser modelada como uma viga. Não necessariamente. Nós nunca vimos no curso nada que impedisse assim pela largura em si. Inclusive, se eu não me engano, chegamos a modelar pontes como vigas. E aí a alternativa, como o gabarito descreve, Falso, desde que haja simetria em relação ao eixo y, direção da espessura, e as cargas sejam uniformemente distribuídas ao longo do eixo z, direção de largura.
a placa pode ser modelada como uma viga. Agora B. Apesar da presença dos furos, essa placa pode ser modelada como uma viga. Sim, você vai ter que gerar aquele momento de inércia do todo, né? Se fosse um quadradão com furos, você teria que gerar um momento de inércia quadradão e depois subtrair N furos, né? N momentos de inércias dos furos. E aí o gabarito verdadeiro, os furos somente afetam o momento de inércia da seção transversal. Aí C. Esta placa estará sujeita a tração. E D. Esta placa estará sujeita a compressão. C e D, né? Então, note que a viga tem um carregamento relativo só ao seu peso, no presente momento. Dessa forma, em cima teremos compressão e embaixo tração. E aí, uma boa ideia é reforçar essa placa com barras de aço, devido ao baixo módulo de elasticidade concreto. Não, e ainda complementando a questão anterior, a viga de aço vai melhorar a resistência da tração do todo. E o gabarito diz sobre elas, né? A C e a D. Trata-se de uma viga sob flexão com tensões normais, variando de positivo a negativo ao longo de Y. E sobre a E, falso. A ideia do reforço de vigas de concreto com barras de aço é compensar a baixa resistência à tração do concreto, não o seu módulo de elasticidade. Tá, até pode chegar alguém e dizer, pô, mas tem como eu modelar a viga usando a barra de aço e aí fazer um coeficiente elástico relativo, não sei o quê. Você tem até como dar um jeito, mas não é verdade. Não é verdade. A razão pela qual. F. A inclusão de barras de aço ajuda a diminuir o momento fletor na placa. Não, as barras de aço ajudam apenas na questão do ponto anterior, elas não interferem no carregamento. E aí o F, né, o gabarito, falso, o momento fletor não é afetado pela composição de materiais da viga. G. Recomenda-se colocar barras de aço para reforço na parte de baixo da placa, porque é onde as tensões de tração ocorrerão. Sim, já comentamos isso. E o gabarito, na situação em que esta viga funcionará, seu peso próprio e as cargas colocadas sobre ela induzirão tensões de tração na parte de baixo. H. Recomenda-se colocar barras de aço para reforço na parte de cima da placa, porque é onde as cargas são aplicadas. Não, isso serve só para compensar os esforços internos, não externos. E o gabarito diz, falso. O ponto de aplicação das cargas não importa para a colocação do reforço. O parâmetro importante é o momento fletor interno gerado por essas cargas e consequente tensão de tração. E aí, com a inclusão de barras de aço, a linha neutra não mais coincidirá com o centroide da seção transversal. Sim, pois alteraremos a dinâmica das cargas internas. E o gabarito diz verdadeiro, exceto em casos particulares, onde a linha neutra coincide com o centroide somente em vigas homogêneas feitas do mesmo material. E J. A inclusão de barras de aço fará as tensões serem nulas na linha neutra. J. E aí meu comentário, né? A linha neutra é por si só o lugar onde as tensões são nulas. Então, a barra de aço ela influencia só na posição da linha neutra, né? Mas não do seu módulo, porque a linha neutra é uma definição. E J, do gabarito, as tensões são nulas na linha neutra, independentemente da inclusão das barras de aço. Exatamente porque é uma definição, não é algo que você faz com que seja zero, não tem sentido. K. Os furos fazem a placa suportar mais carga, porque deixam o material nas regiões onde as tensões são maiores. Não. E aí o gabarito. Os furos retiram o material e diminuem o momento de inércia da seção transversal, fazendo com que a placa suporte menos carga ao todo. Nós discutimos isso anteriormente, né, um pouco anteriormente. E por fim, L. Se a placa não fosse furada, o momento de inércia da sua seção transversal seria maior. E sim, como a gente disse anteriormente, para calcular você inclusive subtrai o furo. E o gabarito diz os furos diminuem o momento de inércia da seção transversal. E aí você resolveu a questão 2. Então, vamos para 3. Questão 3. Comprimento característico é uma propriedade dos materiais. Pode ser definido como o comprimento que uma coluna do material pode ter sem se deformar plasticamente sob efeito do próprio peso. E aí ele dá a definição do peso e a gravidade. Considerando uma bitola, aí ele dá o tipo da bitola, organiza os materiais da tabela abaixo do maior para o menor comprimento característico. Então vamos lá. Vamos analisar os dados que nós precisamos. Temos a tabela de materiais e especificamente os dados da nossa bitola. E aqui nós iremos mais rápido. Usando o método das equações diferenciais de equilíbrio, nós definimos a nossa convenção de sinais. Posteriormente, analisamos que só temos carregamentos longitudinais, que nos faz pensar em utilizar a equação da barra. E dessa forma, analisamos a única condição de contorno dessa equação que aparece no final da barra.
e analisando de novo, analisando o carregamento P0, que é constante ao longo de todo o seu comprimento. Integramos e determinamos as constantes e podemos obter as equações finais. Agora, sabendo que a tensão é nx sobre A, podemos determinar a tensão sigma xx em função das forças internas. Mas aí fica uma pergunta, né? Qual é o máximo? Porque o máximo não pode superar o escoamento. E o máximo você pode ver, tipo, da equação que ocorre em x igual a zero, pois nele teremos P0 sobre LA, que é o máximo valor que consegue ocorrer. Você pode derivar e provar essa constatação. Sabendo isso, tomamos que para termos deformação plástica devemos ter que esse nosso valor de máximo é maior que a tensão limite de escoamento, né? E dessa forma a gente vai acabar achando o comprimento característico. E note que no gabarito está errado, né? Lá no gabarito está menor. Aqui no slide eu corrigi, mas lá no gabarito está menor. E realizando o desenvolvimento a gente consegue a fórmula, né, para o comprimento característico. E no caso, seria igual, né, o comprimento característico seria igual a isso aí, porque é o caso limite, onde a gente vai ter o máximo para que ocorra e chegue no ponto de entrada da deformação plástica. Bom, pronto. Agora basta substituir os valores e analisá-los em ordem decrescente. E é mais realmente realizar a conta, né? Não tem muito segredo. Bom, não sabemos em que contexto veio esse problema. Provavelmente era alguma armadilha para matar quem se sentasse em algum trono em um universo mágico da Idade Média. Independentemente disso, concluindo o exercício 3, você terminou sua prova. E ao passar na disciplina, você poderá construir um trono sem armadilhas com o conhecimento dessa matéria. Eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu alguma coisa, mande um e-mail. E como esse é o último episódio da saga, eu me despeço de você e agradeço a sua atenção. Desejo um bom fim de curso e boa sorte pela frente. Até mais.